Olá, muito bem-vindo. Estamos em um mais Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa feito para contar histórias, para trazer reflexões, para trazer, claro, muita informação, dividir experiências de vida com você. E hoje eu quero falar de um tema que me é muito confortável falar. Eu quero falar de maternidade. A vida me deu de presente 4 filhos lindos: Dora, Carolina, Pedro, André e Romeu, os meus 4 filhos. E a maternidade, eu sempre digo isso, é uma coisa muito forte para a gente conseguir traduzir em palavras. O máximo que eu consigo representar o que a maternidade significou na minha vida é o que eu senti quando a minha primeira filha nasceu, quando a Dora nasceu 24 anos atrás. Eu lembro que eu estava na maternidade e sempre que eu conto essa história eu me emociono, já peço licença para o telespectador. E ela nasceu de parto cesárea, apesar de eu ter entrado em trabalho de parto, toda aquela confusão. 4 horas da manhã eu fui para uma cesárea numa madrugada fria de 28 de junho de 1996. E ela nasceu e naquele tempo as crianças iam para o berçário, não ficavam junto com a gente. No outro dia, por volta de 9, 10 da manhã, me trouxeram ela. Ela veio para os meus braços, eu deitada completamente em função aí da cesárea. E os nossos olhares se cruzaram. E nesse momento ela sorriu. E se eu estivesse sozinha no quarto, eles iam dizer que era história minha, mas tinham testemunhas que eu posso trazer se for o caso. E naquele momento eu fui invadida por um amor que parecia que vinha dos 4 cantos do universo e me preencheu de tal forma que me faltou o ar. E isso é literal, não é simbólico. E eu imaginei que naquele momento eu conheci o amor verdadeiro. Minutos depois, a minha mãe entrou no quarto para conhecer a neta e eu disse: mãe, você já não é mais a pessoa que eu mais amo no mundo. Essa aqui é o meu primeiro e grande amor. E quando eu engravidei do meu segundo filho, eu fiquei com uma angústia terrível, porque eu imaginava como é que vai caber um outro amor desse tamanho dentro do mesmo coração. E é impressionante como cabe. E para dividir todas essas histórias, essas emoções da maternidade, também as suas angústias, porque afinal de contas o tema é romantizado, mas a vida real não é fácil, eu estou trazendo aqui Mozara Paris, ela que é primeira-dama, esposa do Fabrício de Oliveira, jovem, mãe de 2 meninas lindas. Estamos falando da Sofia e da Radassa. A Sofia que está com 3 anos e meio e a Radassa com 10 meses. Para dividir com a gente essa experiência. Mozara, obrigada por aceitar o convite. Eu acho que falar de maternidade é sempre uma delícia, né? Muito obrigada por me convidar, por estar aqui. Para mim é um prazer. E quando você falava, quase que eu choro junto, né? Porque a gente lembra da nossa história, do primeiro momento que você viu o rostinho ali. É emocionante mesmo. A maternidade sempre foi uma certeza na tua vida? Porque Sim. Assim, eu brinco sempre que a primeira certeza que eu tive na vida, você lá tem com 14, 4, né? Eu tenho 4. Eu queria ter 4 até a Sofia nascer. Depois que a Sofia nasceu, eu falei, gente, 4? Acho que não vai rolar. Mas foi 2, tá bom, né? 2 tá... E eu comecei muito jovem, né? Daí eu não tive essa consciência. Eu já casei um pouquinho depois, né? Já tinha passado os 30 e pouco. Então, eu falei, 2 eu acho que rola, bem feliz. Que rola. Tô bem feliz. Mas era uma certeza, então, assim? Sim, eu sempre quis casar, ser mãe. Como eu te falei, eu queria 4 filhos. Sempre falava que eu queria ter 4. Mas, gente, se mãe no fundo de 4, você vai ter, né? Porque tendo louca. 2... Não, você tem 2 que vão trazer, né, os seus companheiros. Depois vem 4. Vem 4. No meu caso, vem 8, imagina. Na verdade, vem 12, porque eu casei pela segunda vez e o meu companheiro tem 2 filhos que eu tenho no coração como filhos, são meus enteados. Então, quando estamos todos, eu digo que a gente não é família, a gente é time, assim, né? São 8, a gente não passeia, a gente faz excursão, tem que ter chamada, enfim, né? Aquela coisa toda de ter pessoas das mais diferentes idades e com mais diferentes focos. Mas é alegria. Mas sempre foi uma certeza, sempre foi algo que eu quis. Algo então, que obviamente, me realizou muito desejado e foi muito planejado também. Tipo, foi, agora porque eu não tinha muito tempo, né, Roberto? Eu casei. Nós casamos em julho de 2016, o Fabrício se elegeu prefeito em outubro de 2016, e em dezembro de 2016 eu engravidei. Então, assim, a gente já estava numa idadezinha que tinha que começar logo, né? Ele só parece ser muito novinho, né, Roberto? Ele já passou dos 40, já está bem passado dos 40, né? Então, a gente tinha que começar logo. Você casou, então, já com nenhum método contraceptivo? Não, a gente já casou querendo ter filho mesmo. E é isso, vamos embora. E foi rápido. Para a Radassa também, a gente já queria uma segunda, agora que deu, né? Mozara, eu sempre adoro contar a história de quando a gente descobre que está grávida, né? Que é uma... A minha é engraçada. Eu imagino, eu sempre adoro essas histórias. Conta lá. A minha é inusitada. Eu comecei a passar mal
comecei a passar mal. E eu falei, gente, o que eu tenho? O que eu tenho? E naquela correria pós-campanha, e início de governo, e transição de governo, e eu com a minha empresa, e, gente, milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e muita novidade, mas casamento estresse, novo. Né? Estresse. E eu falei, gente do céu, e eu comecei meio que passar mal. Eu falei, mano, tô sentindo bem, tô com um negócio estranho, não sabia o que era. Não passou pela minha cabeça que eu tava grávida. Fomos pro hospital, chegamos no hospital, ele começou assim, vamos fazer uns testes, né, pra ver o que tem. Então, eu falei, tá bom. Vamos fazer um beta-HCG também. Eu falei, que é isso, né? De gravidez. Eu falei, não, pode fazer, mas não tem nada a ver. Fez todos os exames, assim, falei, amor, eu tô tão cansada, eu queria tanto ir pra casa. E o Fabrício conhecia o médico. Por coincidência, né? Conhecia o médico. Como se não conhecesse ninguém também a figura, né? Menino desconhecido. Aí ele conhecia o médico e pediu para o médico se ele podia me levar para casa e depois o médico mandar os exames, né? O resultado para ver o que tinha. Medicou ali na hora, assim, com algo simples, só para dar uma melhorada. Fui para casa, isso já era quase de madrugada, dormi. Acordei de manhã mais disposta, um pouco melhor, fui trabalhar. 8h30 da manhã ele me liga. Ele quem? O Fabrício. Desculpa, o Fabrício me liga. Amor, tem uma coisa para te contar. Falei, amor, o que foi? Os exames chegaram. Amor, e o que deu? Você tá grávida. Falei, gente, o meu marido me contar que eu tô grávida. Falei, não. A notícia veio pelo pai. Falei, qual mulher que não tem a honra de contar pro homem que ela tá grávida? Não, tem que ser o contrário, no meu caso, gente. Eu imagino. Falei, não. Aí eu saí correndo, fui até ele, foi uma alegria, assim. Da segunda eu já consegui eu fazer a surpresa, mas a primeira foi inusitada, gente. Bom, aí você descobre que tá grávida. Começa um turbilhão, né, gente? E aí, assim, eu quero dividir isso, porque tem muitas mulheres nos assistindo dizendo, é bem legal, mas eu tô desesperada, o meu peito dói, eu vou ficar gorda, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não durmo mais. Porque a maternidade é isso tudo que eu falei ali no começo, é esse amor incondicional, imenso e avassalador, mas é muita entrega também, né? A gente brincava Roberta, que ela chegou para a entrevista cansada, ninguém conta a parte ruim, não. Né? Tá? Descobri sozinha da parte ruim. Porque são flores, é tudo muito bom. E teve um livro que me ajudou demais, que é um livro mais prático de como você cuidar do bebê, que é A Encantadora de Bebês. Super indico. Super indico, porque ali ele não fala só do bebê. Ele fala também da qualidade que a mãe precisa ter de vida. Você precisa ter um tempo para... Gente, às vezes a gente não consegue... A gente está entre mulheres aqui, né? Claro, bora! Às vezes a gente não consegue lavar o cabelo. Você não consegue comer. Você não consegue nada. A gente deu uma saidinha agora de 3 dias. E o Fabrício falei, amor, eu só quero 2 coisas. Comer sem ser interrompida e dormir a noite inteira. Foi só. Não precisa de mais nada. Então essa é a realidade de uma mãe. Né? Eu lembro que do segundo filho, meu segundo filho, ele nasceu com traqueobronquite, a gente estava conversando antes da entrevista, e imagina, né, eram noites acordadas, ele tinha um sono super leve, ele dormia mal, ele chorava e tal, e eu lembro, ele nasceu em abril, e em janeiro do outro ano eu vim para Balneário, estava morando em Blumenau, e eu vim para Balneário Camboriú fazer o Garota Verão. Eu trabalhava na TV na época, em outra TV, e eu vim fazer o Garota Verão. E aí eu cheguei num dia à tarde, né, a gente ia ficar hospedada no hotel, porque eram 3 dias de trabalho. E a companheira de quarto, que ia dividir quarto comigo, só chegaria no outro dia, que também era uma apresentadora da TV. E eu lembro que eu cheguei e tal, comi alguma coisa, e eu sei que 8h30, 9 horas, eu deitei para ver TV e eu não lembro mais nada, acordei já no outro dia, depois, sei lá, acho que deve ter sido, sem mentir, umas 10 horas de sono. Dormindo direto. Direto. E aí, quando eu acordei no outro dia, que assim, o sol já tinha nascido e eu tinha dormido tantas horas, foi uma sensação de descanso que eu não sentia há tanto tempo, que eu lembro da sensação de dizer, eu não acredito que eu dormi a noite toda, gente. Foi a primeira noite dormida depois de ganhar o Pedro. Mas é isso mesmo, a gente não dorme direito, a gente não come mais direito, a gente se preocupa mais. Então, o corpo na gestação, eu lembro que eu fui provar uma roupa, eu me desesperei, eu comecei a chorar. Fabrício, o que foi? Você tá linda? Eu falei, eu tô linda nada. E ali, eu tô rindo, meu Deus do céu. Então, assim, a gente tem que entender que tem que se aceitar, vai passar por isso. Buscar ajuda, Roberta. Ninguém aqui é Mulher Maravilha, isso é extremamente importante. A gente tem o direito de chorar, a gente tem o direito de se estressar, a gente tem o direito de ficar, assim, com mais sono do que o normal, a gente pode dormir à tarde, a gente pode, assim, ficar cansada. Então, durante a gestação é toda uma situação, eu pelo menos a minha, né? Porque tem mulheres que não sentem muita coisa. Eu senti do enjoo, ao cansaço, ao sono,
a irritação, a esquecimento, azia, tudo que você possa imaginar. Nas 2 gestações? Nas 2. Na da Radassa foi ainda pior. Então, assim, tem mulheres que falam assim, nossa, eu não sinto nada, nem lembro que eu tô grávida. Falei, e isso também é muito legal de tu estar relatando aqui, porque tem um processo também de falta, às vezes, de empatia, né? Às vezes a minha gestação foi maravilhosa e as minhas, e foram diferentes, completamente uma da outra. A do segundo bebê, que foi esse que nasceu com traqueobronquite, eu digo, já na gestação ele já era um danado. Eu vomitei tanto, eu passava tão mal, eu acordava, e eu na época eu fazia o Bom Dia Santa Catarina, eu acordava até a hora de apresentar, eram 8 episódios de vômito, 8, das 4h30 até as 7 da manhã, e chegou um dia que eu estava me sentindo tão mal e tão fraca, que eu disse, não, eu preciso de um médico, eu estava próximo dos 3 meses, e eu fui, e o médico fez o ultrassom, não, daqui você vai direto para o hospital, porque eu fazia tanta força que eu estava já começando com descolamento de placenta na parte de cima. Então, quando acontecesse o sangramento, já estaria perdendo o bebê. E aí fiquei internada lá uns 4, 5 dias. Então, assim, história de gravidez foi difícil. Já teve a última gestação do Romeu, que foi uma maravilha, né? Era tudo flores, foi tranquila, a vida também estava mais organizada, tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda. Então, assim, entender que, assim, ó, cada situação é uma situação. E a importância desses 3 primeiros meses, né? Eu tenho estudado um pouquinho sobre neurociência, estou fazendo uma pós-graduação, e ela fala justamente do início, desse início da gestação. A importância do cuidado que a gente precisa ter como gestante com os 3 primeiros meses. Então, realmente se cuidar, saber quando vai engravidar, planejar isso e cuidar esses 3 primeiros meses são fundamentais para a saúde do bebê lá na frente. E quando a gente fala de cuidado, a gente está falando do que exatamente, Muzara? Você precisa não tomar remédios, determinados tipos de remédios. Então, você tem que saber que você vai engravidar para não tomar algumas coisas que possam vir a trazer algum malefício para aquele período tão crítico, que o desenvolvimento do cérebro da criança ali, do sistema nervoso da criança ali é muito grande, num período crucial. Então, o que você vai tomar de remédio? Isso a gente tem que sempre falar, né? Você não pode fumar, você não pode usar nenhum tipo de droga. Então, às vezes a droga bebida alcoólica, gente. Ah, mas é só um copinho. Não, cara, pode. Vai ter a vida toda gente, depois, é né? menos de 3 centímetros. É muito sensível e é um desenvolvimento celular muito rápido. Então, qualquer coisa pode sim influenciar nesses 3 primeiros meses que são fundamentais. Então, eu não sei que eu não sabia que eu tinha engravidado. Pode acontecer? Não vou dizer que não. Mas cada vez mais a gente tem que ter essa consciência, né, Roberta? A gente já evoluiu bastante. E, na verdade, a preparação começa até antes de engravidar, né? Então, mas é disso mesmo que eu tô falando. Se eu vou engravidar, então eu já começo a me cuidar um pouquinho antes. É outra vida, é um outro ser humano. Então, a gente tem estudos hoje falando até do autismo, que iniciou lá nos 3 primeiros meses, de determinados tipos de remédios que foram utilizados naquele período, que podem, sim, então são estudos, são coisas que estão vindo agora, a gente vai descobrir muitas coisas, mas o que já se sabe, esse período é fundamental para a formação de uma criança saudável, né? Bom, gente, isso tem a ver também com qualidade de vida para esse filho que você vai colocar no mundo e para você também, né? Porque uma criança saudável traz consigo uma mãe feliz, uma mãe resolvida, né? E quando nasce um filho, como diz o ditado, nasce uma mãe também. E será que é fácil parir uma mãe? Eu conto para vocês no próximo bloco, junto com a minha convidada de hoje aqui. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que a primeira-dama de Balneário Camboriú, Mozara Paris, ela que é mãe da Sofia, da Radassa, e que está vivendo esse turbilhão de emoções que é ser mãe de 2 meninas, uma com 10 meses, outra com 3 anos e meio. Tudo bem que você decidiu ter as 2 meio logo, porque todo esse esforço agora é concentrado, depois também alivia um pouquinho. Mas é um processo difícil. Alivia, Roberta. Alivia. Os problemas são outros. Eles não acabam. Os problemas não acabam. Se era aquilo que você queria ouvir, não acaba, né? Só são outros.
Eu acho que assim, eles vão ganhando independência, e como eu trabalhei sempre com mídia, com TV, a gente não tinha muito horário, né? Então, como é a tua vida também? Não tem muito sábado, domingo, não tem manhã, tarde e noite, não tem dia santo, nem feriado, há sempre uma exigência profissional, né? E social. Eu também vivi essa situação e acabei tendo, né? Não sei se fosse diferente, eu também não faria, porque eu entendo que é o certo. Eu criei filhos muito independentes. Né? Tipo assim, vai lá, pega, né? Muito cedo, eu digo sério, eles com 6 meses eles andavam, não, brincadeira, mas assim, porque eles tinham que meio que se resolver, que eu tinha que trabalhar, e correria, o pai deles também trabalhava. Mas existe sim essa dedicação neste período, principalmente dos 4 primeiros anos. Eu acho dos 2 aos 4 o período mais lindo, que é o período que está a Sofia. Eles são incríveis e tu fica olhando assim, como é que podem, né? Tão pequenos, eles já são tão espertos e fazem conexões e ao mesmo tempo nos testam, né? Porque a maternidade também tem isso. Como é que você se define como mãe? Que mãe é a Mozara? Olha, eu sou uma mãe que estuda e que tenta ser melhor a cada dia para elas e para mim. Então, eu entendi, Roberta, eu aprendi muito sobre isso, que a gente estuda para muitas coisas, mas será que a gente estuda para ser pai e mãe? Porque nos primeiros anos de vida de uma criança de 0 a 7, de 7 a 12, são formadas as crenças de um indivíduo para o resto da sua vida. Olha a responsabilidade que eu estou nas minhas mãos, de formar as crenças de um ser humano, de 2 seres humanas, né? Então, eu vejo que hoje em dia o que a gente precisa, assim, primeiro como mãe, se cuidar, se respeitar. Hoje eu entendo por que as mães, muitas mulheres têm depressão pós-parto. Eu achava que era frescura, mordi minha língua. Não que eu tive, mas eu compreendo, porque começa todo mundo a te falar milhares de coisas, e vai desde a amamentação até uma série de outras coisas, que você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que eu realmente entendi eu vou ler, eu vou estudar, eu vou entregar o melhor para as minhas filhas e o melhor para mim. Porque se eu estiver bem, os meus filhos também vão estar bem. E nunca deixando o meu casamento de lado. Então, você precisa equilibrar muitas coisas. E lembrando de todos os meus sonhos. Você não pode também depois chegar lá daqui a 15, 20 anos e falar, eu não fiz nada por causa de vocês. Né? Então, eu vejo que ser mãe é realmente estudar muito, se preparar muito para isso, entender a sua responsabilidade e ainda assim, lembrar que você tem, desculpa aí quem não acha isso, mas eu acredito que a casa, quem dá o equilíbrio e o tom da casa é a mulher. Eu vejo que a mulher é quem traz a paz ou a discórdia para dentro do lar. Isso claro que assim, uma percepção minha, né? Eu concordo que esse papel é muito forte na mulher e claro, a gente está falando de regra, né? De uma forma geral, sim, a mulher tem esse poder. Claro que se você é mulher, você faz esse papel e você tem um companheiro, né? Você tem outros membros na família que não estão correspondendo, também não tem que se lidar bem com essa história da culpa, né? Por isso que eu falo, já vem desde lá do possível. início, né? Já vem desde lá do início. Por isso que eu falo, se respeitar. Então, quando você está num relacionamento que é normal, né? Eu não estou falando de relacionamentos que são anormais, de pessoas que agridem, que batem, que xingam. Isso não é normal. E você não pode aceitar uma situação como essa, e nem uma situação onde você está sendo agredida emocionalmente. Para isso tem ajuda. Eu até quero lembrar aqui o Abraço à Mulher. A gente já trouxe aqui os especialistas do Abraço à Mulher. Que ele é fantástico para isso, lembrar, você não está sozinha. Se eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho uma amiga, tenha um programa do governo que está ali para te ajudar, para te acolher. Isso então, é muito importante. Eu vejo que isso é fundamental. Então, assim, como mãe, eu vejo que o que mais tem me ajudado é buscar ajudas, mas me preparar, estudar muito para que eu traga o melhor para as minhas filhas. Então, eu falei ali do livro, que é Encantadora de Bebês, que ajuda no dia a dia, a colocar rotina, a organizar, a ensinar até a comer essas crianças, e é uma série de coisas. E hoje eu estou lendo 2 livros que também me ajudaram bastante, que é na parte de educação mesmo, que é o cérebro da criança, entender como ele funciona e como reagir, e educar, amar e dar limites. Então fica aí as dicas. Eu vejo que hoje eu tenho realmente me dedicado a isso. Eu passei muito tempo na minha vida me dedicando à minha vida profissional, não deixei ela de lado totalmente, eu não esqueci dela, mas eu vejo que é um momento onde eu estou dedicando um pouco mais de tempo para essas crianças, que é fundamental, como você falou. Do 0 ao 4, eu acho que é o momento que mais a gente precisa se dedicar. Enfim,
todos os grandes traumas físicos e emocionais, eles acontecem normalmente nesse período de 0 a 4. Então, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, Roberta? É a gente, sim, dar limites, é assim a gente dar liberdade, assim a gente incentivar, motivar, mas nunca esquecer de fazer isso com amor, né? E eu te perguntei que tipo de mãe você é, porque uma coisa que me incomoda, eu sou de uma geração, gente, eu tô com quase 48, né? Então, assim, eu sou de uma geração em que limite era amor, e eu continuo achando que limite é amor. Com certeza. Né? A gente vive uma geração de mulheres que eu entendo são frutos das minhas avós que queimaram o chão em praça pública, né? Que foram lá exigir e lutar para que a gente pudesse ocupar lugares que a gente ocupa hoje. E aí a gente chegou aqui, e aí, claro, foi para o mercado de trabalho, a gente se realiza e está tudo certo, mas tem sempre veladamente, às vezes não tão veladamente, uma cobrança da sociedade. Tá, mas aí você está sendo uma boa profissional, tá, e a mãe? Aí se você é uma boa mãe, mas e a profissional? Então a gente vive numa corda bamba da culpa. Como é que você equilibrou esse bichinho chamado culpa? Eu ainda estou equilibrando. E não é a culpa, é uma realização. Porque eu vejo assim, que cada um é cada um, né, Roberta? Eu vejo, se você quer ser mãe e dona de casa, e é feliz assim, gente, tudo bem. Mas e se eu quero ser mãe, dona de casa, mas eu também quero ter a minha empresa? Eu quero ser uma empresária. Né? Às vezes eu preciso. E às vezes eu não tenho outra opção. Eu tenho que estar lá fora, né? Eu tenho que, porque senão não tenho como sustentar os meus filhos. Às vezes eu sou uma mãe que estou sozinha. Então, não é fácil. Não vou te dizer que assim é a coisa mais fácil do mundo. Então, ainda estou no momento de organizar a minha vida, colocar a rotina em dia. Aí, quando você começa a colocar a rotina em dia, as crianças ficam doentes, né? Aí você já não consegue mais colocar a rotina em dia. Então, eu estou num processo. E aí, o que a gente precisa ter? Paciência, calma, tranquilidade, sonho, saber onde você quer chegar, você vai chegar lá. É um momento que você está vivendo, não é a sua vida inteira. É um período que você está vivendo agora de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tentando organizar, tentando colocar. Então, tem que ter equilíbrio. E eu tenho algo na minha vida que eu não vivo sem, que é Deus, que é Jesus. Eu oro todos os dias, eu tenho a minha espiritualidade. Mesmo com a minha espiritualidade, às vezes falta um pouco de paciência ainda, né? Não sou perfeita, mas isso ajuda muito, né? Conversar com alguém, pedir ajuda, ler, estudar, orar. Isso tudo ajuda bastante. Ah, Mozara, mas em que momento você faz isso? Tá, eu não oro tanto quanto eu orava antes. Mas em algum momento ali que as crianças dormiram, eu tento colocá-las para dormir cedo, e depois que o marido chega, você conversa isso, aquilo, você tentar ter um momento para você. E assim, quando a gente fala de limites e tal, isso vai ser bênção na vida de vocês, porque quando a gente faz uma organização, como a Mozara disse, coloca as crianças para dormir cedo, te sobra esse tempo para dedicar ao marido, para dedicar a si mesmo, para lavar os cabelos, para fazer uma refeição calma, bem isso né? mesmo. Diferente do caos de uma casa que não tem horários, de que não tem limites, de que deixa as coisas eu sou daquela que fiz agenda para as crianças, tá, Roberta? Tá bom. Então, assim, para a gente encerrar, e que é a parte mais gostosa é quando a gente fala de filhos. Me conta quem é Sofia e quem é Radassa. Ai, gente, elas são incríveis. A Sofia é uma ternura em pessoa, ela é delicada, ela não é muito como eu, assim, eu não sou muito delicada, ela é extremamente delicada e ela transmite, assim, uma paz, algo tão fantástico. É uma criança que eu tenho certeza que irá muito mais longe do que eu. A Radassa, ela já é um pouquinho mais agitada, mas ao mesmo tempo ela transmite algo no olhar dela. Quando ela te olha, assim, ela olha lá no fundo do olho, parece que você não tem mais problema, parece que não tem mais nada ruim acontecendo, sabe? Então elas trouxeram um sentido para minha vida que eu não tinha até então. E é um legado, né? Elas são um legado de tudo que a gente está fazendo aqui, na verdade. Senhoras e senhores, nós ficaríamos aqui até final de semana falando sobre filhos, porque realmente é uma paixão, é uma realização. Se você está pensando em ser mãe, como disse Mozara, se prepare, pense, faça com amor, faça com cuidado e, sobretudo, com muita responsabilidade, porque é um ser humano que vai depender do seu exemplo, da sua paciência, da sua dedicação e do seu amor. E não é uma tarefa fácil, a gente assegura. Agora, se você resolver enfrentar tudo isso, a recompensa também é linda. Pode ser um olhar no fundo dos olhos, pode ser um sorriso nos braços ao nascer. São pequenas coisas que nos enchem de amor e de orgulho.
Parabéns, né, pela mãe possível que você é, que isso também é muito legal de a gente dizer, a gente é a mãe possível. Eu digo isso para os meus filhos e agora o de 16 anos, na empáfia da adolescência, me diz, eu sou o filho possível, mãe. A gente vai ensinando, eles vão aprendendo. Não somos perfeitas, né, Roberta? Não somos nem temos como ser, né? Não temos a pretensão. Mas a ideia é que a gente tente todos os dias. Mozara, muito obrigada por dividir esse espaço aqui com a gente. Eu que agradeço, uma delícia estar aqui, sempre às ordens. Então é isso, gente. Conversei hoje com Mozara Paris, primeira-dama de Balneário Camboriú e, sobretudo, neste momento, mãe de Sofia e de Radassa. Gente, espero que você tenha gostado do papo. Feliz Dia das Mães para todas vocês também que enfrentam essa gangorra, esses altos e baixos da maternidade. Um beijo no coração e até a próxima.